Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no texto, no 12º texto, De Direita, Feliz e Livre, a mulher que o feminismo não entende, de Priscila Costa. Na 6ª parte, a liberdade da identidade. A ideologia da falsa liberdade e da revolução sexual prometeu às mulheres felicidade e entregou abandono. E hoje são muitas de esquerda e de direita que ainda estão buscando um lugar de paz, tentando preencher vazios que bandeira nenhuma é capaz de ocupar. Também prometeram a nós mulheres, em discursos inflamados, que o direito ao voto, ao divórcio, aos métodos contraceptivos, aos altos cargos, ao aborto, à independência, ao acesso às universidades e empresas, entregaria a realização total como mulheres. E que então, ao termos acesso a todas essas promessas, seríamos completamente livres e felizes. E assim nos enganaram mais uma vez, porque hoje sabemos, nenhum direito ou benefício adquirido, seja ele qual for, é capaz de entregar a plenitude a alguém. A nossa esperança e realização plena não está naquilo que a política pode nos oferecer. Além disso, o feminismo radical propagou a ideia de que o gênero é uma construção social, negando a realidade biológica e psicológica dos seres humanos. Mas a ciência contemporânea, ironicamente, aquela que muitos progressistas arrotam por aí, tem confirmado o que a sabedoria ancestral e as escrituras sempre nos ensinaram. O corpo da mulher não tem nada dessa história de neutro, tampouco é acidental. Estudos da doutora Louann Brizendine, por exemplo, mostram que o cérebro feminino é estruturalmente distinto, com maior desenvolvimento em áreas relacionadas à empatia, comunicação e cuidado. Além disso, em todas as civilizações, de tribos indígenas a reinos medievais, a mulher foi reconhecida por seu papel insubstituível na geração, proteção e sustentação da vida. É uma verdade antropológica que atravessa os séculos, o fato de que há algo de sagrado no feminino que nenhuma ideologia consegue apagar. Portanto, meu corpo não é um campo de batalha ideológico, mas um templo sagrado, capaz de gerar vida. Dados do Journal of Happiness Studies 2022 revelam que mulheres que abraçam sua natureza biológica, incluindo a maternidade, apresentam menores taxas de depressão, como ensina Alice von Hildebrand. A mulher é chamada a refletir o amor materno de Deus, missão gloriosa que encontramos plenamente realizada em Maria, mãe de Jesus. Figura não de passividade, mas de fortaleza radical ao dizer sim ao desígnio divino. Enquanto o feminismo promove o aborto e a liberação do corpo, mulheres em todo o mundo enfrentam um vazio existencial de ter adiado, renegado ou até mesmo destruído a maternidade. O estudo de Paradox of Declining Female Happiness 2023 mostra como a chamada revolução sexual deixou as mulheres mais solitárias. E a quantidade de aplicativos de encontros que buscam livrá-las desse isolamento emocional é prova disso. Assim, aquelas que se dizem livres estão presas à busca incansável e sem fim por uma nova emoção, uma nova relação, uma nova aventura para contar depois do match. A pressão para se moldar a um ideal de mulher que despreza a tradição, o lar, a maternidade e a espiritualidade é, na verdade, uma das mais perversas formas de opressão. Em nome da liberdade, vemos o feminismo empurrar aquelas que jura defender para uma corrida de performance, onde vale mais quem tem salários.
salários maiores, acumula títulos, cargos e conquistas, mesmo que isso custe a paz, a saúde e os vínculos mais profundos. Muitas jovens, hoje, buscam sentido em filosofias que as afastam da sua essência. Tentam redefinir o que são, esperando encontrar liberdade onde só há confusão. Mas a identidade não se constrói por negação, se constrói por enraizamento, por convicção em verdades inabaláveis. Quando uma mulher se ancora na verdade sobre ela, nenhum discurso é capaz de confundi-la. A identidade feminina é dom, não é fardo. É promessa, não é prisão. Nas palavras de Edith Stein, a mulher é chamada a levar amor onde há ódio e unidade onde há ruptura. Essa identidade sagrada, fecunda e corajosa é nosso maior legado e nossa mais poderosa resistência. Como mulher, mãe e política, minha vida se tornou testemunho vivo da verdade que defendo. Minha vivência de gestar 3 vezes no plenário foi meu maior ato político. Resposta eloquente à narrativa de que gravidez seria obstáculo à carreira e comprometeria a minha identidade como mulher que não foge à luta. E ao olhar para aquelas com quem trabalho, com quem converso, por quem voto, vejo que somos muitas que sustentam a essência feminina, ainda que diante dos mais duros embates. Ser mulher é motivo de celebração, não de disputa. A verdadeira liberdade feminina é aquela que nos permite ser tudo o que fomos criadas para ser, sem precisar apagar nossas raízes ou romper com as nossas tradições. Por isso, como conservadora, acredito que não precisamos nos disfarçar de homens para sermos ouvidas e termos sucesso. Não precisamos pedir desculpas por nossa feminilidade ou temer nossa fertilidade. Uma mulher com coração disposto pode transformar sua geração, amando com profundidade, defendendo o que é justo e bom, e fazendo tudo isso com a graça de quem sabe que sua força não está em negar a sua existência, mas em vivê-la com coragem, propósito e fé. Parando por aqui. Pois é, gente. Essa questão que ela levanta, liberdade de identidade. Ultimamente isso aí tem dado muito o que falar. E o problema é que para estudar esse tema tem que ter uma coragem que de fato eu não tenho. Porque toda e qualquer exposição de ideias da direita é perseguido, é denunciado. Vocês devem ter visto, o cara colocou uma faixa na porta da casa dele escrito ladrão. Foi bater na Polícia Federal, né? Então, assim, a internet hoje, pra gente, há tempos atrás, era um veículo que você pode trocar ideias, que você pode aprender, que você pode ensinar, que você pode lutar, mas hoje não. Hoje é um veículo, entre aspas, democrático, e que nós corremos riscos de colocar as nossas ideias e responder por elas sem escape, sem direito a ter direito. Então vamos lá. Como tá difícil expor, eu vou colocar uma breve opinião, não vou me estender muito não. Mulher é mulher, homem é homem. Não é uma questão, como ela colocou aqui, de ordem de qualidades, de competências, não. Porque o homem também pode adquirir um pouco de sensibilidade, o homem também pode adquirir atenção. Eu acho que isso dá para aprender. Por mais que não seja da natureza dos homens ser mais sensível, mais atento, né? Mas eu acho que dá para aprender. Se a pessoa quiser, ela aprende. Mas tem o fator genético.
que não muda. Ah, mas eu fiz cirurgia, mas não muda. Lá dentro o que você tem é feminino ou masculino. É X, Y, X, X. Não é isso que a gente aprendeu em biologia? Com exceção dos hermafroditas, que precisam opinar o que funciona mais no corpo deles. Se é o sexo feminino ou masculino, porque eles possuem os dois órgãos. Tirando situações como essa, todo o resto é onda, todo o resto é militância. E militância que mexe com a cabeça principalmente de crianças e jovens, que crescem na escola, aprendem entre familiares e no meio escolar, que aquilo ali é bonito, né? É como você pegar uma criança, uma menina, e falar para ela assim: vamos me ajudar, filho, a filha, a carregar bloco. Nós estamos construindo casa, essa casa é nossa, então você também vai ajudar. A filha pode carregar o bloco, sem problema nenhum, ela está ajudando a família dela. Mas se você ficar incentivando, nossa, você é mais forte do que seu pai. Nossa, você tem um corpo mais desenvolvido do que o seu irmão. Aos poucos, aquela criança vai acreditar que ele é mais masculino que feminino. Parece bobagem falar isso, mas é o que acontece. Muitas meninas que já vêm, eu sou espírita, então eu acredito que o espírito vem com passagens de outras encarnações. Por exemplo, eu hoje sou Patrícia, mas na última encarnação eu fui João. Então eu venho da última encarnação com trejeitos masculinos ainda, eu não deixei de lado totalmente aquelas impressões masculinas da última encarnação. Então, dentro da doutrina espírita eu consigo explicar isso. A homossexualidade pode começar daí. O espírito não se vê naquele corpo. Então ele acaba sendo homossexual. Até aí não tem problema nenhum. O seu gosto, a sua atração por uma outra pessoa do mesmo sexo ou do sexo diferente é algo pessoal, é individual e tem que ser respeitado, sim. É cada qual com o seu par. Você vai entrar na sua casa, você vai fechar sua porta e ninguém tem nada a ver com isso. Você vai andar na rua de mão dada e ninguém tem nada a ver com isso. Eu ando de mão dada, andava com meu pai de mão dada, com meu irmão, com meu filho, com meu marido, com o namorado, com amiga. Isso ninguém tem nada a ver. Agora, quando a pessoa quer se autoafirmar, aí ela sai beijando, ela sai agarrando. Isso é hétero e homo. E agora, com a militância, virou um salseiro, né? Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, tomar hormônio, querer mudar o seu corpo, fazer cirurgias. Virou uma salada, uma confusão que não dá mais para se entender. Porque eu tenho direito, mas e o direito do outro? Eu tenho o direito de entrar no banheiro feminino mesmo sendo homem, porque eu não sou homem, eu não me sinto homem. Ora, hoje eu me acordei e eu me sinto homem, hoje eu vou vestir de homem e hoje eu vou entrar no banheiro do homem. Hoje eu acordei me sentindo mulher e eu vou entrar no banheiro da mulher. Então, pela confusão mental, pela confusão de equilíbrio emocional, pela vontade, simplesmente, as pessoas estão esquecendo que tem o direito do outro. E a mulher, por outro lado, nessa situação, ela está omissa. Ela foi abaixando, abaixando, ela foi ficando omissa. O que eu posso fazer? A real é que eu não quero o homem mandando em mim. A real é que eu não quero viver igual a minha mãe, na beira de um tanque, na beira de um fogão. A real é que colocaram para mim que a minha família pode ser diferente, que eu não preciso ser submissa a ninguém. E foram colocando coisa na sua cabeça e você, que achava que agora era toda poderosa, o que sobrou para a mulher? Hoje a mulher não tem um parceiro que ela possa confiar. A gente vê direto essas propagandinhas de internet, né? Homens dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, 2020. Se ele vê uma barata nos anos 80, ele mata. Ele vê uma barata nos anos 90, ele vai procurar uma vassoura, mas ele mata. Você vai ver uma barata, um homem vai ver uma barata no ano 2000, ele vem com inseticida, mas ele mata. Aí você vê um homem no 2026,
Ele fala para a mulher, vai lá você, que eu tô com medo. Por quê? Porque a mulher foi querendo tomar tanto o lugar do homem, que hoje o homem não quer fazer o papel dele, que é o de proteger a família dele. E a mulher cedeu esse campo, porque ela não quis a família, ela não quer um homem, porque ela não quer, ela não precisa, ela é o máximo. Aí depois as mulheres vão para a internet e ficam, eu não consigo arrumar um namorado porque não tem homem que presta. Ai, todo homem é igual. Ai, todo homem só sabe jogar videogame. É lógico que eles estão indo jogar videogame. É mais divertido, passa o tempo, não tem ninguém perturbando eles. Colocou lá uma lata de cerveja ou um refrigerante e o videogame na frente deles com a batata frita, pronto, acabou. Para o homem tá cômodo essa situação, porque já que para a mulher homem nenhum presta, eles vão ficar lutando pelo amor de uma mulher para quê? Se a mulher não faz questão de ter um homem do lado. Ah, então é culpa da mulher que as coisas estão acontecendo tudo isso? Não, a culpa é de ambos, todos os sexos, todas as pessoas, porque virou um pandemônio. Nós não temos mais o quê? O conservador. O conservador não prestava. Viver uma família tradicional não prestava. E agora, tá prestando? Agora tá bom? Que nem ele citou aqui. Você vai numa lanchonete, você vai encontrar alguém que gosta de lanchonete, que beba, que fuma, que tá lá na balada. Depois você quer esse rapaz dentro da sua casa, indo pra igreja com você, mas aonde foi que você conheceu ele? Foi numa lanchonete bebendo. Depois você não quer que ele beba? Depois você não quer que ele goste de balada? Aonde é que você conheceu ele? Nós temos escolhas e essas escolhas trazem consequência. Tudo na vida é assim. Se hoje está difícil para ter formações de família, se deve às escolhas de cada lado. Nós estamos dando brecha para situações trevosas entrarem no nosso meio social e familiar, as quais a gente não está mais sabendo lidar. Virou uma salada tão bagunçada que perdeu o sabor de tudo. Ninguém confia em ninguém. Ah, mas o problema de viver aquele lado conservador também não dava situações assim de conflito? Dava, mas era igual a como é hoje? Eu, pelo menos, eu criei filho dentro de shopping. Eu nunca tive receio de colocar meu filho dentro do banheiro de shopping. Eu só falava para ele, não conversa com ninguém, vai fazer o que você tem que fazer e sai logo. Que é o mínimo que a mãe pode falar. Mas eu não ficava naquela neura, tanto é que enquanto ele entrava no banheiro, eu sempre estava comprando alguma coisa em loja do lado do banheiro. Porque o mais que podia acontecer ali é um cara falar alguma gracinha para ele e ele sair correndo. Agora hoje a gente já não sabe mais se é homem, se é mulher que está entrando, qual é a intenção dessa pessoa. Quase todo dia a gente vê no jornal que os trans que estão entrando no lugar aonde pertence a mulher estão fazendo coisas que não se deve. Crianças estão vendo o que não tem que ver. Porque tem gente trans de bom caráter? Tem. Mas quem está se aproveitando de todo esse salseiro são os de bom caráter? Os de bom caráter não ficam batendo na porta do banheiro de mulher. Eles têm aquela consciência de que eles são homens e eles entram no banheiro de homens. Agora, aqueles que ficam brigando demais, acho que foi semana passada ou retrasada, não sei bem, 80, fizeram lá um salseiro dentro do shopping, entraram no banheiro das mulheres e elas todas lá, segurando papel higiênico na mão, sem saber o que fazer, porque não é aquelas mulheres que estão fazendo a luta para ter um banheiro só delas, mas elas estavam pagando pelas que querem um banheiro só para elas, que é o mínimo para uma mulher. É o mínimo, não é o sinal de segurança. Total, não. Lugar nenhum nós estamos seguros. Até porque não existe só essa questão de trans, de homossexualidade, heterossexualidade. Não é só isso. Nós temos problemas também de violência urbana, de assalto, de furto. Nós temos diversos problemas. Mas só está sendo mais um. E aí, como se não bastasse a questão da ideologia de gêneros, que tem que mudar nome de todos para todos, né? Tem que mudar algumas coisas aí que também não faz sentido nenhum, querem passar por cima da nossa língua portuguesa. Ainda vem para a mulher a decisão de ter ou não filho. Tudo bem, quando a camisinha foi inventada, a mulher começou a fazer tudo o que ela queria e muito mais, porque já que eu posso ter a camisinha, eu não vou engravidar, então agora vamos transar. Foi liberado geral aquilo ali.
Mudou muito a cabeça das pessoas mediante a confecção de camisinha. Depois, quando veio a pílula, quando veio a injeção, é cada vez mais incentivando as pessoas, inclusive para promiscuidade. Porque já que você pode evitar filho, então agora não precisa mais ter um parceiro só, uma parceira só. Posso fazer com quem eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu não vou ter filho, não vou assumir nada. Aí veio a AIDS, para podar as pessoas. Vocês estão lembrados disso ou eu estou contando demais? Já que agora eu posso tudo, veio a doença e disse, você não pode fazer muito não, cuidado. Já que não tinha mais como prevenir a AIDS, voltamos de novo a ter um equilíbrio. Nada de promiscuidade total. Só que agora vem e fala, pode abortar. Já pensou se isso virar lei? Aí vai ser um salve quem puder. Porque a AIDS controla um pouco tudo isso. Não vai descambar porque tem a AIDS. Porque tem doenças graves que podem ser transmitidas sexualmente. Mas se você pode abortar, é mais uma razão para ser um auê, né? Aqueles que não têm medo da AIDS vão falar, agora se engravidar, dane-se, porque pode matar mesmo. E é isso que é ser mulher. O nosso maior exemplo de mulher é a mãe de Jesus. Já passou pela cabeça o tanto que essa mulher sofreu de ver o filho crucificado por nós, para nos ensinar o que é amor, respeito, união, fé, entendimento. Então, aqueles, quando a gente fala assim, mas vocês ficam enfiando religião no meio da política. Não é bem a religião que eu estou enfiando na política. São fatos. Jesus, Maria existiram. São fatos, é história. E aí aqueles que antecederam a gente, nossos avós, nossos bisavós, pessoas que vieram com tanto carinho nos criar, nos educar, mesmo com todas as falhas, porque todo mundo falha, inclusive nós. Nós estamos deixando o quê? Qual é o legado? Depois de nós, a nossa família vai continuar? Ou a situação vai agravando cada vez mais a chegar num ponto que a nossa família vai ser extinta? Qualquer lugar que você chegue em Minas Gerais, você vai cumprimentar uma pessoa, bom dia. A pessoa fala assim, bom dia, você é filho de quem? Porque ali ainda se preza o conservadorismo. As pessoas querem saber de quem, de qual família você pertence. E se a gente continuar nessa salada toda, os nossos netos, principalmente os nossos netos e bisnetos, eles não vão poder chegar em Minas Gerais e falar de que família que nós somos, porque ela vai ser extinta. Vai acabar. Nem vai ter os nossos netos e bisnetos para poder contar a história. E se tiver, eles não vão lembrar do que foi, porque é tanta salada, é tanta bagunça que eles não vão saber se direcionar, que família que eles pertencem. Já passou pela cabeça agora estão querendo mais isso também, né? Legalizar, tem uma cartilha que está rolando nas escolas sobre isso. Legalizar a gestação de um trans, que é mulher, se transformou em homem, mas vai gestar. E aí eles querem ensinar como é a gestação desse trans para as crianças. Eu não sei bem se é um vereador ou um deputado, mas eu creio que seja um deputado. Eu peguei pela internet caminhando a reportagem. Ele estava assim extremamente furioso, porque ele falou, gente, olha a cartilha que eu peguei, ensinando crianças a gestar como trans. Até para você falar sobre os órgãos femininos e masculinos, falar sobre gestação, falar sobre os 9 meses de gravidez, falar sobre o aborto, falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. A gente só faz isso na sala de aula quando é extremamente necessário, porque geralmente a gente deixa esse conteúdo, apesar de ser aprovado pelo governo federal há muitos anos pelos parâmetros curriculares nacionais, a gente sempre procura deixar esse tema para a família. Só usa o professor esse tipo de tema quando é realmente necessário. Você vê que teu aluno está precisando, ou alguns alunos não têm informação em casa, o professor trabalha.
mas é apresentar de uma maneira pincelada. Agora vem uma cartilha como essa. Há anos atrás veio uma cartilha de posições sexuais, ensinando a criança a transar. E agora é ensinando a ser pai, mãe, não sei como é que fala isso daí, né? Mãe trans. Como que vai ser a gestação dessa criatura? Que ponto que nós estamos chegando? E tudo isso porque a mulher está querendo medir força com o homem, porque o homem está perdendo a sua vez enquanto protetor, enquanto o provedor. Nós estamos tendo homens frágeis, mulheres grossas, individualistas, empoderadas, dando brecha para os homens frágeis se descobrirem mulheres, se tornando trans e dando continuidade à vida como? No meio dessa bagunça toda. Como vai ser a cabeça das futuras crianças? Como é que eles vão entender tudo isso aí? Na época que eu dava aula, até 4 anos atrás, quando chegava uma criança na sala de aula com os pais que eram gays, já era uma complicação total. Professora, hoje é dia das mães, a senhora me arruma 2 lembrancinhas porque eu tenho 2 mães. E eu tinha que mandar 2 lembrancinhas porque de fato eram 2 mães. Já era confuso. Professora, eu tenho uma mãe e tenho uma tia que mora com a minha mãe. Aí já não era mais mãe, era tia. Ou então eu tenho um padrasto, mas ele é mulher, que já era o homossexual. Não travestido totalmente, mas já pegando aquelas características masculinas num corpo feminino. Então, gente, o bom senso tem que prevalecer, né? Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós recebemos as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Mas é justo, diante das nossas escolhas, a gente atrapalhar a cabeça daqueles que ainda estão por vir? Pensa bem.